Bom, e nesse último bloco do programa, como sempre, a gente tem aqui a visita, né, a participação do nosso companheiro de bancada, o Rubens Rocha Machado, especialista em tudo que se diz relacionado ao campo, né, e por isso, como a gente mora numa região onde 80% da economia gira em torno da produção agrícola, e o Rubens Rocha está aqui toda semana para falar sobre temas de muito interesse. Rubens, mais uma vez, boa noite, um prazer tê-lo aqui de novo, né? Boa noite, Luiz. Prazer é nosso de estar com você e com os telespectadores. Bom, e essa semana nós temos dois temas importantes aqui, que é a questão dos cuidados com a ordenha para proteger o animal, a vaca, né? E também a questão da vacinação contra a febre aftosa. Minas já é um estado livre, o Brasil, né, Rubens? Mas tem que continuar essa vacinação. Não todo o Brasil. Minas é com vacinação, Santa Catarina é sem vacinação. E alguns países, alguns estados do norte e nordeste ainda não são nem com vacinação, certo? Tem que ser vacinação e ainda alguns cuidados por causa da fronteira ser muito extensa. Com o Paraguai principalmente, né? E o Paraguai também, mas ali com vacinação já é. Já o nordeste e o norte, nem com vacinação, porque a extensão territorial dos estados é muito maior e as fronteiras também, e não há uma fiscalização, principalmente no Piauí, no Pernambuco, que é um estado comprido, que faz fronteira com vários outros estados, é complicada a questão nordestina. E também até por uma questão de cultural. O nordestino, ele trafega os seus animais sem nota, sem nenhum cuidado, isso aí tudo pode acarretar um problema. E a maioria é pequeno produtor, né? Então... Claro. E um futuro porque nós temos e dependemos da exportação de carne ainda, apesar do Brasil ser o maior produtor mundial, nós não somos o maior exportador, é os Estados Unidos. Mas nós temos uma questão, que o aumento da renda per capita do brasileiro, Luiz, aumentou por demais o consumo, e se nós tivéssemos uma renda melhor ainda, uma renda per capita melhor, nós não seríamos nem suficiente para nosso próprio consumo. E mesmo esse consumo ele é feito a partir de carne de animais vistoriados, né, com o selo do CIF, embora muita gente venda carne clandestina, mas é por isso que a gente diz que a importância da vacinação ela é fundamental aí. Ela é fundamental para que nós tenhamos sempre a oportunidade de exportação. O respaldo também para quem consome, embora você sabe muito bem que a inspeção ela não olha só a aftose, mas a brucelose, qualquer outro tipo de doença, que às vezes são zoonoses, que é comum ao animal e ao ser humano. Mas a aftose, Luiz, é uma questão cultural. O produtor ele tem que entender que precisa vacinar sim, para que ele seja resguardado. Nossa economia, que você disse que é toda dentro da agropecuária ou do agronegócio, ela, é claro, não pode sofrer um revés com relação ou um retrocesso mesmo, se houver um foco de febre aftosa no Brasil. E Minas, por muitos anos já nós estamos livres, graças a Deus. Só o Mato Grosso do Sul que teve problema agora mais recente, o Paraná, porque faz divisa com o Paraguai, mas o Brasil está interferindo no Paraguai, na Bolívia, que são os países que não têm esse cuidado e que dividem conosco, e consequentemente nós estamos auxiliando eles a controlar lá também. E a vacinação ela é simples e não é tão cara, né? Muito barata, é um custo muito pequeno, e o produtor consciente disso evita perda para ele. Evita perda, porque num passado bem próximo, aqui mesmo no município de Patrocínio, era comum a pessoa comprar a vacina e lá dentro da moita bananeira jogar ela lá e dizer eu vacinei, certo? Isso não é uma coisa normal e nem é o correto, e nós temos que saber disso e ter consciência de que nós precisamos vacinar sim, porque ela é muito importante. E a vacinação não sendo feita, o produtor, toda aquela região corre o risco de ter uma contaminação e tudo mais, e depois tem que fazer o quê? Tem que eliminar esses animais, abater, e é perda total, né? Total. E tem um detalhe, Luiz, se você vai fazer o manejo do rebanho para vacinar a aftose, você pode vacinar contra os carbúncos hemáticos sintomáticos, que são as banqueiras, as coccidiose, a raiva, que é importantíssimo, porque a raiva também mata muito animal. Morcego, né? E você aproveita um só manejo e faz tudo isso. O produtor precisa entender isso aí. Bom, e a gente já começou então esse período de vacinação, né? Sim, e agora nós temos um período em Minas, cada estado do Brasil é diferente. O IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária, está em cima aí ajudando e principalmente fiscalizando, e é preciso que nós tenhamos essa consciência e façamos a vacinação. Rubens, outra preocupação é o seguinte, a gente já sabe que, principalmente, por exemplo, em Minas, a gente já vê, a grande maioria, por causa de normativas do governo e tal, já trata os seus animais
com mais seriedade na questão, por exemplo, da ordenha, né? A maioria é ordenha mecânica, a maioria tem os tanques de resfriamento na fazenda, depois ele é transferido para o caminhão que é levado para os laticínios de forma, né? A gente até pode mostrar aí, inclusive recentemente nós fizemos uma lá do laticínio do nosso amigo Zé Natal, sim, né? Então, as pessoas já têm essa preocupação. Agora tem outras preocupações, porque nisso ele acaba eliminando outros problemas, por exemplo, como a mastite, né? Porque ele tem que limpar ali a mama da vaca para fazer a ordenha mesmo, ela mecânica, né? Sim, a mastite e a mamite, que são doenças comuns ao animal que é principalmente ordenhado, porque quando você faz a ordenha manual, você tem um assajamento do teto diferente da ordenha mecânica, que pode provocar também um ferimento e, consequentemente, a entrada da mastite e da mamite. E o que é pior, Luiz, é a contaminação dos outros animais. Você pega num teto, pega de uma vaca no teto de outra vaca. Da mesma forma, a ordenha, ela precisa ser bem desinfetada para você ter a desinfecção correta, certo? Usando produtos à base de cloro e detergente, para que você não passe para o outro animal e não contamine o seu próprio leite, porque a normativa 51 do Ministério da Agricultura, ela começa a entrar em vigor, há um retrocesso porque ela é muito abrangente com relação a tudo isso, e o produtor que não tiver higiene, ele facilita a entrada ou a reentrada das duas doenças no seu rebanho, da mastite e da mamite, e com um detalhe, ele aumenta, se não tem higiene, a somatória das células somáticas é muito maior, o seu leite perde qualidade e ele perde. E ele reduz a produção também, né? Muito, porque a vaca machucada. E hoje, Luiz, se você tiver uma vaca com mamite ou com mastite clínica ou subclínica, porque muitas vezes clínica é aquela que você vê e tem os grumes da doença no leite. Mas e aquela que você não vê, o animal é portador e você não vê? Se constar do leite, o leite é eliminado no laticínio, descartado. E, consequentemente, perda total. Se você tem um animal e conhece, você tem um período que você não pode ordenhar e julgar o leite ali. O leite também é perdido. Então, o produtor tem que saber que ele tem que ter higiene e tem que ter cuidados, porque a transmissão é feita justamente pelo esterco, quando a vaca deita e o teto entra em contato com o esterco, com as fezes, e principalmente, e também no manuseio, você pega o teto de uma vaca, passa para outra sem fazer a higienização normal, o que não é correto. Isso tudo ajuda o produtor, porque o ganho do leite, histórico do leite no último ano foi muito bom, mas o produtor agora sabe que as importações foram enormes nos meses passados, e o leite já caiu e vai cair um pouco mais. Nós precisamos ter cuidado de ter qualidade para não cair o preço mais ainda e o produtor ter sustentabilidade. Agora, qual é o método mais comum que o pessoal usa para essa proteção das vacas, né? Evitar a mastite, a mamite? A pré-limpeza antes da ordenha e depois a iodação, ou seja, colocar iodo nos tetos depois da ordenha. Agora, tirar os primeiros jatos do peito numa telinha, para você ver uma telinha escura, para você ver se tem glúmeos da doença, para ver se o animal está entrando justo, dá para ver em olho nu. Então, antes de ordenhar o animal, limpa-se os tetos e tira o primeiro jato, aquele primeiro, numa telinha, uma coisa telada, para você ver se realmente tem a doença. Tendo, você tira aquele animal, faz o tratamento, coisa. E a subclínica, aquela que você não vê assim, então se você não tiver a telinha, você não vê, ou então com exame com um veterinário. É preciso que, e hoje você sabe que muitas empresas que compram, elas dão assistência gratuita veterinária para os produtores. O produtor precisa ter isso aí. Rubens, obrigado pela sua visita aqui, como sempre, muito útil, né, para os nossos produtores e para as pessoas comuns também, como eu, que adoro ver programa Paisagens Rurais, Animais e tal. A maioria das pessoas gosta disso, a gente é oriundo, né? Lógico. Todo ser humano, né? A gente foi criado dessa forma, a gente é um animal também, então a gente gosta de ver. Obrigado pela sua visita aqui. Obrigado a você, eu quero aproveitar e enviar um abraço para o Marconi Queiroz. Ele me passou uma receita depois daquela que eu passei. Aquela do pernilongo? Não, da alporquia. Alporquia. Alporquia, porque tem outros tipos de alporquia, que é na água, que é na terra, mas ele passou uma que eu não posso falar aqui e eu vou agradecer ele e dizer que eu vou devolver para ele. Mas obrigado, Marconi, pela audiência. Audiência. E eu quero dizer para você, Luiz, que
que eu falei aqui, e o Juninho fica rindo ali, mas Juninho, eu passei que o e-convert para o pessoal, esgotou na minha loja, nas outras lojas de matar todas, pernilongo. E o pessoal ficaram bravos, porque você indica e não tem o produto, tinha, mas porque vendeu muito mesmo isso. Então é bom, o programa tem audiência. Com certeza, obrigado a você e os telespectadores. O Juninho está com alternativa boa lá, não tem um remédio, ele usa a raquete, aquela aqui. Vai virar o Google, vai ser o novo Google, porque tem pernilongo demais. demais. Um abraço para você, obrigado. Obrigado a você. Gente, a gente volta na próxima semana com outras orientações aqui do nosso especialista Rubens Rocha Machado, e o Hoje Magazine TV também chega ao final por aqui. Um grande abraço para todo mundo e até lá. A Prefeitura de Patrocínio está realizando melhorias no trânsito em toda a cidade. O trânsito de Patrocínio, depois da nova sinalização, ficou muito bom. Olha, para nós que temos necessidades especiais, facilitou demais. Isso é cidadania. Agora o pedestre pode andar com mais facilidade e segurança pela cidade. Trânsito mais seguro, com respeito e cidadania. Prefeitura de Patrocínio. Desenvolvimento para todos. Na busca da liberdade, ter asas sempre foi um sonho. Sonho de voar, crescer, de superar. E para conquistar um futuro de possibilidades, você precisa do inglês do IQBEL. Asas para um futuro melhor. Pense grande, sonhe grande. Aprenda inglês no IQBEL. Matricule-se já. Ligue 3831 6667.